30. O rubor da natureza. Dizem que na terra distante era quente, quando os esvaziadores adentraram nossas canções. Nós os trouxemos para casa com a gente. E então, dessas casas, eles se tornaram patrões. Isso aconteceu de forma paulatina. E nos anos vindouros ainda dirão que é essa a sina. Da canção das histórias dos ouvintes, 12ª estrofe. Shalom espantou-se com um súbito lampejo de cor. Ele perturbava a paisagem como um relâmpago irrompendo em um céu claro. Shalom pousou suas esferas. Tinha estava fazendo com que praticasse furtá-las e se levantou na carroça, se apoiando com a mão livre no espaldar de seu banco. Sim, era indiscutível. Vermelho e amarelo brilhante em uma tela embotada de marrom e verde. Tim, o que é aquilo? A outra mulher descansava com os pés descalços, um chapéu branco de aba larga inclinado sobre os olhos, apesar do fato de que deveria estar dirigindo. Shallan usava o chapéu de Blut que havia recuperado das coisas dele para se proteger do sol. Jim virou-se para o lado, levantando o chapéu. Hã? Bem ali, a cor. Tim estreitou os olhos. Não estou vendo nada. Como ela podia não ver aquela cor, tão vibrante em comparação com as colinas ondulantes cheias de petrobulbos, juncos e trechos cobertos de grama? Shallan pegou a luneta da mulher e levantou-a para olhar mais de perto. Plantas, disse Shallan. Tem uma salícia de rocha lá, abrigando-as no leste. Ah, é só isso? Jim voltou a se acomodar, fechando os olhos. Pensei que fosse uma tenda de caravana ou algo assim. Tim, são plantas. E daí? Flora divergente em um sistema geralmente uniforme, exclamou Shallan. Vamos até lá. Vou mandar Macob conduzir a caravana naquela direção. Garota, você é meio esquisita, comentou Tim, enquanto Shallan gritou para que as outras carroças parassem. Macob relutou em concordar com o desvio, mas felizmente acatou a autoridade dela. A caravana estava a cerca de um dia de distância das planícies quebradas. Estavam indo com calma. Shallan se esforçava para conter sua empolgação. Tantas coisas nas terras geladas eram uniformemente enfadonhas. Algo novo para desenhar era excepcionalmente empolgante. Aproximaram-se da encosta, que formava uma alta plataforma rochosa no ângulo perfeito para formar um quebra-vento. Versões maiores daquelas formações eram chamadas de lights. Vales protegidos onde uma cidade podia florescer. Bem, aquela ali não era tão grande, mas a vida ainda assim a encontrara. Um bosque de árvores baixas e brancas como ossos crescia ali. Elas tinham folhas de um vermelho vivo. Vinhas de numerosas variedades envolviam o paredão de pedra e o chão fervilhava com petrobulbos, uma variedade que permanecia aberta mesmo sem chuva. Flores pendendo com pétalas pesadas e gavinhas semelhantes a línguas que se moviam como vermes buscando água. Um laguinho refletia o céu azul, alimentando os petrobulbos e as árvores. A sombra das folhas, por sua vez, dava abrigo a um musgo verde vivo. A beleza era como veios de rubi e esmeralda na pedra cinzenta. Shallan pulou da carroça no momento em que pararam. Assustou alguma coisa no matagal e uns poucos cães machados, pequenos e selvagens, saíram correndo. Ela não tinha certeza quanto à raça. Na verdade, nem sabia ao certo se eram cães machados, pois partiram rápido demais. Bem, isso provavelmente significa que não tenho que me preocupar com nada maior, pensou ela, caminhando até o minúsculo Light. Um predador como uma espinha branca teria espantado criaturas menores. Shallan caminhava com um sorriso. Era quase como um jardim, embora as plantas fossem obviamente selvagens em vez de cultivadas. Elas se moviam rapidamente para retrair flores, antenas e folhas, abrindo um espaço ao seu redor. Ela abafou um espirro e abriu caminho até encontrar um lago verde escuro. Ali, abriu um cobertor sob um pedregulho, então se instalou para desenhar. Os outros da caravana exploravam Light os arredores do topo do rochedo.
Shalom respirava a maravilhosa umidade enquanto as plantas relaxavam. Pétalas de petrobulbo se esticavam, folhas tímidas se desdobravam. A cor crescia ao redor dela como o rubor da natureza. Pai das tempestades. Não havia percebido como sentia falta da variedade de belas plantas. Abriu o caderno e desenhou uma rápida oração em nome de Shalash, arauta da beleza, em homenagem a quem Shalom fora batizada. As plantas se retraíram novamente quando alguém se moveu através delas. Gaz cambaleou sobre um grupo de petrobulbos, praguejando enquanto tentava não pisar nas suas vinhas. Ele chegou perto, então hesitou, olhando para o lago. Raios! São peixes? Enguias, adivinhou Shalom, enquanto alguma coisa causava ondulações na superfície verde do lago. Enguias laranja, aparentemente. Tinha algumas desse tipo no jardim ornamental do meu pai. Gala se inclinou, tentando dar uma boa olhada, até que uma das enguias irrompeu da superfície, sacudindo a cauda e espirrou água nele. Shalom riu, capturando uma lembrança do homem caolho fitando as profundezas esverdeadas, os lábios apertados, limpando a testa. O que você quer, Gaz? Bem, ele hesitou. Eu estava pensando. Gaz deu uma olhadela na prancheta de desenho. Shalom virou uma nova folha no caderno. Mas é claro, como o que eu fiz para a Glurv, imagino. Gaz tossiu, cobrindo a boca com a mão. Sim, ficou bonito. Shalom sorriu, então começou a desenhar. Precisa que eu faça uma pose ou algo assim? Indagou Gaz. Claro, disse ela, mas para deixá-lo ocupado enquanto desenhava. Shalom endireitou o uniforme dele, diminuindo sua barriga, tomando liberdades com seu queixo. A maior diferença, contudo, era na expressão. Olhando para cima, ao longe, com a expressão correta, aquele tapa-olho tornou-se nobre, aquele rosto com cicatrizes tornou-se sábio, aquele uniforme tornou-se uma marca de orgulho. Ela colocou alguns leves detalhes de fundo que recordavam aquela noite junto às fogueiras, quando as pessoas da caravana haviam agradecido a Gaz e aos outros pelo resgate. Que evolução, hein? Ela removeu a folha do caderno, então virou-a para ele. Gaz segurou-a com reverência, passando a mão pelo cabelo. Raios, sussurrou ele. Essa é minha aparência mesmo? É sim, disse Shalom. Sentia tenuamente a presença de padrão que vibrava baixinho ali perto. Uma mentira, mas também uma verdade. Era certamente assim que as pessoas que Gaz havia salvado ouviram. Obrigado, Luminosa. Obrigado. Pelos olhos de Ash. Ele parecia estar à beira das lágrimas. Guarde bem esse papel, recomendou Shalom. E não dobre até de noite. Vou laquear o desenho para que não fique manchado. Ele assentiu e foi embora, assustando as plantas novamente enquanto passava. Era o sexto dos homens a lhe pedir um retrato. Ela encorajava os pedidos. Qualquer coisa para lembrá-los do que eles podiam e deviam ser. E você, Shalom? Todos parecem querer que você seja alguma coisa. Jasna, Tim, seu pai. O que você quer? Ela folheou seu caderno, encontrando as páginas onde havia desenhado a si mesma em meia dúzia de situações diferentes. Uma erudita, uma mulher da corte, uma artista. Qual delas gostaria de ser? Poderia ser todas? Padrão zumbiu. Shalom olhou para o lado, notando Vatá se segurando pelas árvores próximas. O líder dos mercenários não comentara sobre os retratos, mas ela vira suas expressões de desprezo. Pare de assustar minhas plantas, Vatá, disse Shalom. Macob pediu que avisasse que vamos passar a noite aqui, replicou Vatá. Então foi embora. Problema, zumbiu o padrão. Sim, problema. Eu sei, respondeu Shalom, esperando a folhagem retornar para depois desenhá-la. Infelizmente, embora houvesse conseguido carvão e laque com os comerciantes, ela não tinha giz colorido ou teria tentado algo mais ambicioso. Ainda assim, seria uma bela série de estudos, bem diferente do resto do caderno.
Ela fez questão de não pensar sobre o que havia perdido. Desenhou e desenhou, apreciando os simples passos do pequeno matagal. Espranos de vida se juntaram a ela, os pequenos ciscos verdes balançando entre folhas e flores. Padrão se moveu para a água e, para a diversão de Shalom, começou a contar baixinho as folhas de uma árvore próxima. Shalom fez uma meia dúzia de desenhos do lago e das árvores, esperando ser capaz de identificá-la em um livro futuro. Fez questão de desenhar algumas folhas de perto com todos os detalhes. Depois passou a desenhar qualquer coisa que chamasse sua atenção. Era tão agradável não estar em uma carroça em movimento enquanto desenhava. O ambiente ali era simplesmente perfeito. Claro o suficiente para desenhar, quieto e sereno, cercado de vida. Ela fez uma pausa, notando o que havia desenhado. Uma costa rochosa junto do oceano, com penhascos distintos mais atrás. A perspectiva era distante. Na costa rochosa, várias figuras sombrias se ajudavam a sair da água. Ela podia jurar que uma delas era Yalbe. Uma fantasia esperançosa. Desejava muito que estivessem vivos. Provavelmente nunca saberia. Virou a página e desenhou o que lhe veio à mente. Um esboço de uma mulher ajoelhada sobre um corpo, levantando um martelo e cinzel, como se prestes a golpear o rosto da pessoa caída, que parecia rígida, como se fosse de madeira. Talvez até mesmo pedra? Shalom balançou a cabeça ao baixar o lápis e estudar o desenho. Por que o traçara? O primeiro fazia sentido. Estava preocupado com Yalbe e os outros marinheiros. Mas o que seu subconsciente queria dizer ao desenhar aquela estranha imagem? Ela ergueu os olhos, notando que as sombras haviam se tornado longas. O sol descia para descansar no horizonte. Shalom sorriu para a vista, então teve um sobressalto ao notar alguém a menos de 10 passos de distância. Tim, disse Shalom, levando a mão segura ao peito. Pai das tempestades, você me deu um susto. A mulher abriu o caminho entre a folhagem que se afastava dela. Esses desenhos são bonitos, mas acho que você devia passar mais tempo praticando falsificação de assinaturas. Você tem um talento natural para isso, e é o tipo de trabalho que poderia fazer sem ter que se preocupar em ser pega. Eu pratico isso, replicou Shalom, mas também preciso praticar minha arte. Você realmente se dedica a esses desenhos, não é? Eu não me dedico a eles. Eu os dedico aos outros. Interessante. Tim sorriu, alcançando a pedra de Shalom. Sempre tem uma resposta pronta. Gosto disso. Preciso apresentá-la a alguns amigos quando chegarmos às planícies quebradas. Eles vão estragá-la rapidinho. Isso não parece muito agradável. Bobagem, disse Tim, pulando para a parte seca de uma pedra próxima. Você ainda será a mesma. Suas piadas só serão mais obscenas. Que adorável, disse Shalom enrubescendo. Pensou que o rubor faria Tim rir, mas em vez disso ela ficou pensativa. Vamos ter que dar um jeito de você provar o mundo de verdade, Shalom. Ah, é? Esse mundo vem na forma de um tônico? Não. Vem na forma de um soco na cara, respondeu Tim. Deixa boas meninas chorando. Isso se elas tiverem a sorte de sobreviver. Pois fique sabendo que minha vida não foi feita só de flores e bolos. Tenho certeza de que você acha que não. Todo mundo acha. Shalom, eu gosto de você, de verdade. Acho que tem muito potencial. Mas você está treinando para algo que vai exigir que faça algumas coisas muito difíceis. Coisas que vão machucar e dilacerar sua alma. Você vai entrar em situações em que nunca esteve. Você mal me conhece, disse Shalom. Como tem tanta certeza de que nunca fiz coisas assim? Porque você ainda está inteira, disse Tim, com uma expressão distante. Talvez eu esteja fingindo. Garota, você desenha criminosos para transformá-los em heróis. Você dança no meio das flores com uma prancheta de desenho e fica vermelha só de ouvir a mera sugestão de algo indecente. Por pior que você ache que foi sua vida, se prepare. Vai piorar. E eu honestamente não sei se você será capaz de lidar com isso.
Por que está me dizendo essas coisas? Questionou Shallan. Porque em pouco mais de um dia vamos chegar às planícies quebradas. Essa é a sua última chance de desistir. Eu... O que é... O que ia fazer com Tim quando chegasse? A admitir que só não havia desmentido as suposições da mulher para aprender com ela? Ela tem contatos, pensou Shallan. Pessoas nos acampamentos que podem ser muito úteis de se conhecer. Deveria Shallan continuar com aquele subterfúgio? Queria continuar, embora parte dela soubesse que o motivo era porque gostava de Tim e não queria dar a ela um motivo para deixar de lhe ensinar. Estou comprometida, disse Shallan por fim. Quero levar meu plano adiante. Uma mentira. Tim suspirou, então assentiu. Tudo bem? Você está pronta para me dizer qual é esse grande golpe? Dalinar Collin. O filho dele está noivo de uma mulher de Jacques Eved. Tim levantou uma sobrancelha. Ora, isso é curioso. E essa mulher não vai chegar? Não quando ele espera, respondeu Shallan. E você se parece com ela? Pode-se dizer que sim. Tim sorriu. Ótimo. Eu estava achando que seria alguma chantagem, que é algo muito duro. Mas esse é um golpe que talvez você consiga mesmo dar. Estou impressionada. É ousado, mas realizável. Obrigada. Então, qual é o seu plano? Indagou Tim. Bem, vou me apresentar a Collin, insinuar que sou a mulher que vai se casar com o filho dele e deixar que ele me instale em sua casa. Nada disso. Não? Tim balançou a cabeça enfaticamente. Isso vai te deixar muito em débito com Collin. Vai fazer com que pareça necessitada, o que vai minar sua capacidade de ser respeitada. O que você está fazendo é chamado de fraude do rostinho bonito, uma tentativa de fazer um homem rico abrir mão das suas esferas. Esse tipo de trabalho é todo baseado em apresentação e imagem. É melhor se acomodar em uma estalagem em algum acampamento de guerra diferente e agir como se fosse completamente autossuficiente. Mantenha um ar de mistério. Não deixe que o filho dele a conquiste rápido demais. Aliás, qual deles? O mais velho ou o caçula? Adolin, disse Shallan. Não sei se é o melhor ou pior que Renarin. Adolin Collin tem uma reputação de galanteador, então dá para entender porque seu pai quer casá-lo. Mas vai ser difícil manter o interesse dele. É mesmo? Indagou Shallan, sentindo uma pontada real de preocupação. É. Ele já quase ficou noivo uma dúzia de vezes. Na verdade, acho que ele já chegou a ficar noivo. Que bom que você me encontrou. Vou ter que pensar um pouco para determinar qual é a abordagem correta, mas você certamente não vai aceitar a hospitalidade de Collin. Adolin nunca vai se interessar se você não for inacessível de algum modo. É difícil ser inacessível quando já estamos em um noivado causal. Ainda é importante, disse Tim levantando um dedo. E você que quer é você que quer dar um golpe amoroso. É complicado, mas relativamente seguro. Vamos dar um jeito. Shallan assentiu, embora suas preocupações houvessem crescido. O que aconteceria com o noivado? Jaz não estava mais presente para insistir que ele acontecesse. Ela queria Shallan ligado à sua família, presumivelmente devido ao seu potencial de manipulação de fluxos. Shallan duvidava que o resto dos Collins estivesse tão determinado a aceitar uma garota vedena como parte da família. Tim se levantou e Shallan abafou sua ansiedade. Se o noivado terminasse, paciência. Tinha preocupações mais importantes em relação ao retiro e os esvaziadores. Teria que descobrir uma maneira de lidar com Tim, contudo. Uma maneira que não envolvesse enganar a família Collin. Só mais uma coisa para fazer malabarismos. Curiosamente, pegou-se empolgada com a perspectiva e decidiu fazer mais um desenho antes de procurar algo para comer.